E aí pessoal, eu sou o Magdiel e hoje eu quero compartilhar com vocês o que na minha concepção é a melhor estratégia para se divulgar o seu podcast. Então vamos que vamos! Como nós sabemos, o podcast por si só já é uma grande estratégia no que diz respeito à produção de conteúdo, pela facilidade principalmente em se consumir esse conteúdo. Afinal de contas, você pode estar caminhando, correndo, meditando, até mesmo nadando se o fone for à prova d'água e ao mesmo tempo estar consumindo algum conteúdo. Isso é demais, isso é revolucionário, isso é fantástico. E uma coisa também que chama muito a atenção é que grandes empresas como Apple, Google, Amazon têm investido massivamente na produção de conteúdos e também na tecnologia para o áudio. Ou seja, o áudio é sem dúvida um passo aí para o futuro. Mas eu não estou aqui para te convencer sobre o uso do podcast, e sim sobre como divulgar ele. E a forma mais eficiente de se fazer isso é através dos podcasts com parcerias, collabs ou as famosas entrevistas. Mas por que a entrevista ou esse podcast em parceria é tão benéfico para a sua marca e para a divulgação do seu podcast? Primeiramente, quando você traz um convidado para o seu podcast, automaticamente você já está gerando um pouco mais de dinamismo ou muito mais dinamismo no seu podcast. Então, poder trocar uma conversa, uma ideia, ter vários insights com outra pessoa é muito interessante e engaja, sem dúvida, o seu público. E um segundo ponto que vale ser analisado é que ao convidar alguém, você não está convidando só essa pessoa, mas ao mesmo tempo toda aquela rede que faz parte daquele convidado ou toda a rede que aquele seu convidado está inserido. Isso é fantástico. O poder de alcance orgânico do podcast, principalmente nesse formato de collab, parceria e entrevista, ele é gigantesco. E talvez você deve estar pensando assim, poxa, mas é muito maquiavélico essa estratégia, trazer pessoas só por causa do público delas. Quem disse que só você está ganhando alguma coisa com o seu convidado? O seu convidado também está ganhando muito com você. Primeiro, ele está ganhando uma mídia gratuita. Ele pode, inclusive, pegar esse conteúdo gravado e transformar em outros conteúdos menores para serem postados no Instagram, no TikTok, por aí vai. E se esse podcast também for gravado em vídeo, ele ainda tem ainda mais materiais disponíveis para ele estar também gerando mais conteúdo nas redes sociais dele, assim como você também. E no final das contas, o público dele passa a conhecer alguém que até então não conhecia, possivelmente, que no caso é você. E o seu público passa a conhecer também o seu convidado, ou seja, os dois ganham muito nessa combinação. Então, a partir de hoje, comece a pensar e repensar sobre a possibilidade de você convidar pessoas. E é uma bobagem você achar que você não pode convidar ninguém do seu mercado ou algum concorrente. Talvez seja esse podcast que alavanque a sua marca e você ainda preso nesse conceito arcaico de rivalidade ou de concorrência. Então, basicamente é isso. Espero que esse vídeo te ajude ou tenha clareado um pouco a sua mente nessas estratégias digitais e principalmente na divulgação do seu podcast. E se você ainda não produz conteúdo em podcasts, cara, não perde tempo, começa a produzir isso o quanto antes, porque eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas, de conhecimento da sua marca, divulgação do seu serviço e principalmente um valor gigantesco agregado em cima da sua empresa. Até o próximo vídeo.